Eu tenho em minha mente algumas imagens que me lembram sobre unidade, e são imagens muito fortes. Uma delas é muito forte, a outra também é muito comum, porque pelo menos quem não viu ao vivo já viu na televisão. Tem aquela imagem daqueles pássaros que voam sincronizado, em forma de V, com um na frente. E é muito interessante porque eles vão se revezando. Quando o da frente cansa, ele vem para trás e vai o de trás para frente. E eles vão trocando e vão mantendo aquela sincronia, aquela unidade no voo, porque eles também se protegem voando assim. É linda a natureza, como Deus faz. A unidade das formigas, que expressão mais bela é ver o trabalho das formigas, que cada uma vai carregando as suas folhinhas até o formigueiro, num trabalho sincronizado também de unidade, e que certamente tem a ver com a preservação das formigas. Agora, a imagem mais forte que eu tenho foi quando eu mesmo servi o exército, e a gente passou por aquele momento de disciplina que existe no exército. E quando a gente chega no exército, a gente está tudo desunido. Cada um, o comandante fala para ir para a direita, a gente vai para a esquerda, fala para dar meia volta, a gente vai para frente, eu vou para o lado. É uma bagunça, e a gente paga muito caro por isso, né, Cláudio? A gente paga muito caro por isso, por errar, até que todos consigam fazer iguaizinhos, na mesma sincronia, todos os comandos, que depois não é mais por voz, mas é por uma corneta. E eu era o corneteiro do exército. E era muito legal a gente ver todo o batalhão ao som de uma corneta fazendo um movimento. Vocês já viram isso, né? Na televisão passa, dia 7 de setembro e tal, né? Há um comando e todos, de forma unida, fazem os movimentos. E isso não é só na marcha, ou enquanto todo o batalhão está ali posicionado, mas isso também tem um aspecto de quando um país está em guerra, por exemplo, todos agem conforme a voz de um comando, unidos, juntos, ninguém vai sozinho. Todos estão juntos, com o mesmo propósito, em busca do mesmo objetivo. E isso é o que faz uma corporação prevalecer em tudo aquilo que ele se propõe a fazer. E no corpo de Cristo não é diferente. Na igreja de Jesus também é necessário a unidade do corpo de Cristo, para que possamos realizar a vontade de Deus, sobre a voz, em especial, do comando de Deus para a vida da igreja. No livro de Atos, você percebe o início da igreja primitiva no poder do Espírito Santo, e os missionários começaram a ir por toda parte, os discípulos, e o apóstolo Paulo chegou à cidade de Éfeso, e aí ali ele permaneceu 2 anos naquela cidade, discipulando aqueles irmãos. Essa história você vai ver em Atos capítulo 19, mas um dos propósitos da carta aos Efésios é que a igreja deve batalhar pela unidade em Cristo. Um dos propósitos. Éfeso era uma das capitais da província romana, fazia estrategicamente uma ponte entre as metades ocidental e oriental do Império Romano. Então era um lugar estratégico, ficava na costa ocidental da Ásia Menor, uma das cidades mais importantes para a expansão do cristianismo, para o comércio. Em Éfeso
tinha um templo chamado Templo da deusa Diana ou Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O apóstolo Paulo iniciou a pregação do evangelho na sinagoga. Quando Paulo chegava nas cidades, o primeiro lugar que ele ia era nas sinagogas para pregar a palavra de Deus aos judeus primeiramente. E logo ele encontra a resistência de alguns judeus na sinagoga, alguns descrentes, e aí ele se separa e vai para uma escola chamada Escola de Tirano, e por 2 anos ele prega ou ensina as escrituras àqueles crentes de Éfeso. Sabe qual que era o desejo de Paulo, do apóstolo Paulo? Ele queria que todos os habitantes da Ásia ouvissem o evangelho. Isso está lá em Atos 19, verso 10. Muitos milagres foram feitos naquele lugar. E nesse período, que era um período que Deus manifestava-se através de milagres por meio dos apóstolos, coisas que não acontecem mais hoje, no sentido dessas experiências fazerem parte da nossa rotina, mas naquele tempo as pessoas levavam lenços e aventais para que o apóstolo Paulo pudesse tocar, e as pessoas eram curadas e libertas dos demônios. Em Éfeso, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Olha o poder do evangelho. O verdadeiro evangelho é um evangelho que transforma os nossos corações, que nos faz trazer à luz o pecado, denunciando publicamente as próprias obras, na medida que as pessoas se convertem. Muitos que praticavam artes mágicas, reunindo seus livros, como diz as Escrituras, queimaram diante de todos. Diz a Bíblia, em Atos 19, que a palavra crescia e prevalecia poderosamente. O evangelho causava transtorno na cidade de Éfeso. Tão poderoso que era, estava abalando inclusive as estruturas econômicas da cidade, daquela capital, porque os homens que ganhavam dinheiro com a deusa Diana, fazendo relíquias, imagens e esculturas, eles começaram a se preocupar, porque as pessoas estavam se convertendo, e muitos já não estavam participando ou negociando as relíquias e imagens que eram feitas, e começou a afetar o comércio local, e as pessoas estavam abandonando os deuses para servir ao Deus único e verdadeiro. Poder transformador do evangelho. O evangelho causa essa transformação na vida de alguém. Você não pode ser a mesma pessoa se você conheceu Jesus e entregou a sua vida a Ele, e agora você vive para a glória dEle. Você não pode ser a mesma pessoa que você era no passado, porque agora o Espírito Santo habita em nós. E agora vivemos uma nova vida, uma vida transformada, vivificada por este Deus maravilhoso. Isto que o evangelho faz em nossa volta deve causar um transtorno também. Eu me lembro quando eu me converti, que fui chamado ao seminário, eu comecei a causar um transtorno dentro da minha casa, porque todos ficaram preocupados. Meu pai ficou preocupado. Quando eu me converti, eu causei um transtorno imenso, porque eu era um daqueles filhos que viviam com meu pai na boemia, tocando samba canção. Conheço todos os sambas, do Adoniran Barbosa, Noel Rosa, Nelson Gonçalves, conheço tudo. Muito bom tocar essas músicas, eu ainda toco.
Porém, naquele tempo, sem ter muita orientação e num período até de quase um fanatismo, eu me distanciei do meu pai por conta do Evangelho. Não que seria pecado eu tocar uma música para ele, do Adoniran Barbosa, mas eu entendi que o Evangelho estava me tirando daquele meio onde não era de bom grado um cristão estar ali. Então eu me afastei. Isso causou um transtorno para o meu pai e na minha família e para os amigos que estavam acostumados a me ver naquele lugar, naquele ambiente. E agora só me viam na igreja. Mas isto era o Evangelho. Depois eu fui entrando no equilíbrio e jamais um pouco da metade da minha conversão para frente. Um dia eu conversei com meu pai e pedi perdão a ele. E quando estávamos em família, eu tocava para ele as músicas que ele gostava, sem me comprometer com a vida que eu tinha antes. Esse é o detalhe. Agora, o Evangelho deve causar eu diria que uma revolução à nossa volta. Porque seguir a Cristo, andar com Jesus, viver o Evangelho, é você renunciar muitas coisas do seu passado. E é você declarar que Ele agora é o teu Senhor e teu Salvador. Então há um preço que nós pagamos para sermos discípulos de Jesus. E isso causa às vezes um transtorno aonde Deus tem nos colocado. Portanto, viver em uma cidade com essas condições, como Éfeso, exigia a unidade dos crentes. E estamos falando de unidade. Alcançar as nações, pregar o Evangelho. Os desafios para nós neste ano como Igreja do Ipanema são enormes, são grandes, na proporção daquilo que Deus quer para a igreja, mas jamais alcançaremos sem unidade, jamais alcançaremos tão grande desafio, se nós não compreendermos o Evangelho, e não ouvirmos a voz de Deus, e não, mediante essa voz, irmos e fazermos aquilo que é da vontade do Senhor. Porque Deus comissiona a igreja, envia o povo dele. E por isso nós queremos falar primeiramente da base da unidade. Efésios capítulo 4, de 1 a 3, o apóstolo Paulo disse: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Só é possível viver em unidade se Cristo for a nossa paz, e a cruz de Cristo é que que promove essa unidade. Um pouco antes, no capítulo 2, no verso 13 em diante, o apóstolo Paulo, dizendo à igreja essas palavras: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto.
porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Paulo está falando do contexto daquela igreja, que tinha judeus e gregos. Pensa, irmãos, duas nações totalmente diferentes, uma considerada pagã, a outra detentora dos oráculos de Deus. Agora se convertem judeus e gregos e se tornam cristãos, e os judeus querem que os gregos assumam a forma judaica de viver uma religião. Essa era a grande confusão. Uns queriam viver de uma forma, outros viver de outra. E isso estava acontecendo dentro da igreja. E o apóstolo Paulo diz: olha, irmãos, a barreira da inimizade foi quebrada pela cruz de Jesus, pelo seu sangue que foi derramado na cruz. Não há judeus mais gregos agora. Agora há um só corpo, um só Espírito. A base da nossa unidade é Cristo Jesus. O único inimigo que nós temos em nossas vidas, Satanás e os demônios, que lutam para derrubar a igreja, para atentar sobre a vida dos crentes, em especial dos eleitos. Só é possível viver em unidade se Cristo for a nossa paz. Viver no corpo de Cristo, a igreja, é entendermos que não estamos disputando com ninguém. Ninguém compete com ninguém aqui. Aqui nós cooperamos uns com os outros, e já nós vamos entender como é que é essa cooperação. Paulo está rogando no verso 1 que os crentes andem de modo digno da vocação a que fossem chamados. E nessa comunhão e nessa unidade do corpo de Cristo, todos esses elementos que ele colocou aqui, certamente devem fazer parte da vida de uma igreja. A humildade, a mansidão, a paciência, o suportar uns aos outros. E ele diz ainda: esforçando-vos por preservar a unidade. Irmãos, é um esforço constante. Exige de nós as nossas energias emocionais, psíquicas, espirituais, para nos esforçarmos para preservar na unidade. Há um esforço da nossa parte, porque se tem uma coisa difícil, é vivermos em comunhão, porque cada um de nós pensamos de uma maneira às vezes diferente, não é? Tem uns que gostam que a cadeira fique no fundo, outros não gostam que a cadeira fique na frente, outros querem que as cadeiras sejam colocadas na hora que a pessoa chega. Já pensou? Na plenária, se funcionar como tem que funcionar, cada um tem que falar. Vamos fazer missão no Agrochá. Eu quero ir de carro, eu quero ir de bicicleta, eu quero ir de a pé, aproveitar e fazer a caminhada. Cada um dá uma proposta. Que bom que todos falem, que bom que todos proponham. Só que no final tem que chegar a um consenso. Bom, nós temos essa e essa proposta. Vamos votar a primeira. Não, do final para trás, né? Sempre é da última para a primeira. Quem é favorável à proposta de ir a pé para o Agrochá? Levante a mão. 2 votos. Ninguém gosta de caminhar, eu já sei. Quem é favorável a ir de bicicleta para o Agrochá? 5 votos. Ninguém gosta também de andar de bicicleta. São poucos. Quem quer ir de carro para o Agrochá? Todo mundo levanta a mão. Então, está aprovada a proposta, passa para outro assunto. Pronto. E aqueles que queriam ir de bicicleta e de a pé, agora tem que se sujeitar a ir de carro e fazer com alegria, junto dos irmãos, porque a unidade do corpo de Cristo
Está vendo, irmãos? Já dei uma aula de plenária aqui, hein? Já umas dicas aí. Então a base da nossa unidade é Jesus. Por quê? Porque nós queremos glorificá-lo em tudo que vamos fazer. Nunca chegaremos a lugar algum se quisermos ir por nossa própria força. A base da nossa unidade é aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E é suficiente. Não precisamos de mais nada para buscarmos a nossa unidade e vivermos na paz de Cristo Jesus. Também, sobre a dinâmica dessa unidade, o verso 4 de Efésios capítulo 4, verso 4, diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Quando fala vocação aqui, irmãos, está falando de salvação. Todos são chamados de forma vocacional, eficazmente pelo Espírito Santo, salvos, novidade de vida. E aí, a unidade é promovida pelo Espírito Santo. A unidade criada pelo Espírito permanece, porque ela é baseada no amor e na compreensão mútua. Quando a unidade é a tentativa de nós homens fazermos por nós mesmos, ela não dá muito certo, como aconteceu na Torre de Babel. Aquela unidade maligna, né, tinha só um propósito: tornar o nome daqueles homens célebres. E Deus foi lá e confundiu a linguagem. A unidade no sentido negativo que acontecia lá, é até interessante, que a unidade até nisso funciona. Até para fazer o mal, a unidade funciona. Já pensou nisso? Até no mundo do crime tem unidade, porque eles têm que falar a mesma linguagem, eles têm que estar juntos, no mesmo propósito. Então a unidade funciona do outro lado também, só que não é aquela que Deus quer para a nossa vida. Aquela que Deus promove em nosso meio é a unidade promovida pelo próprio Espírito, que tem a ver com amor e compreensão mútua. O que atrapalha a dinâmica da unidade normalmente é o pecado. É o que o apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 4, verso 17 em diante. E ele começa a falar sobre a santidade da vida cristã, que ela é oposta às obras das trevas. Então, isso atrapalha a unidade. E diz lá o verso 17: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, os desejos do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E aí vem aquele texto que eu li na confissão de pecados: deixando a mentira, fale a verdade, não pequeis, não ponha o sol sobre vossa ira. E o apóstolo Paulo vem tratando. E domingo que vem nós vamos tratar do capítulo 5 na escola bíblica dominical. Então, o pecado é o que atrapalha a dinâmica da unidade. Por isso é necessária a disciplina. A disciplina é um remédio amargo na vida da comunhão da igreja. Porque aquilo que está atrapalhando a unidade, a comunhão, não pode colocar panos quentes em cima. É preciso haver correção,
porque Deus corrige o filho a quem ama. O Espírito Santo tem o papel de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Na oração de Jesus, Ele ora para que seus filhos sejam santos pela palavra da verdade. João 17:17. Então veja, irmãos, que nós precisamos viver uma vida santa e reta diante de Deus, para que essa dinâmica da unidade aconteça. Fogo estranho no altar de Deus certamente vai comprometer a caminhada da igreja. E finalmente, a finalidade da unidade, o apóstolo Paulo também trabalha em Efésios 4, versos 5 e 6. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Eu já expliquei esse todos hoje de manhã. Deus é Pai de todos. Todos quem? Vamos lá, capítulo 1 de Efésios. Verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A Bíblia explica a Bíblia. Ele é Pai de todos os eleitos, predestinados, que foram adotados como filhos por meio de Jesus. Pai de todos os crentes. Quem não se converteu, não se arrependeu dos pecados, não creu em Jesus, não podem chamar Deus de Pai, porque Deus não é Pai de bastardo. Deus é Pai dos seus filhos, que ao longo do tempo, até a volta de Jesus, serão despertados pela pregação do Evangelho. Você ouvirá o Evangelho, crerá na palavra de Deus, se arrependerá dos pecados e se converterá a Jesus, porque você passará a crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. E essa é uma obra do Espírito Santo, do próprio Deus na nossa vida. Não é da vontade do homem. Ninguém quer buscar Deus se Deus não o buscar. Portanto, a finalidade da unidade tem a ver também com o testemunho da igreja, porque através do testemunho da unidade, as pessoas conhecerão quem são os discípulos de Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 13, verso 34, a Bíblia explica, João 13, 34 e 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então veja que o testemunho, o amor que existe no corpo de Cristo, uns com os outros, testemunha a Jesus. Deus é Pai de todos, é sobre todos e age por meio de todos, através do testemunho. Por conta disso, é que Deus quer usar a unidade para testemunho. E Jesus orou pela unidade do corpo de Cristo, também no Evangelho de João, capítulo 17, verso 21, a palavra de Deus é clara quanto a isso, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O mundo só vai crer quando ele ver a unidade do corpo de Cristo. E agora eu não posso falar apenas da Igreja Presbiteriana do Jardim Ipanema, porque nós precisamos pensar de uma forma muito mais ampla. O corpo de Cristo está espalhado pela face da terra, em muitas igrejas evangélicas, que servem ao Senhor, que
que pregam Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que têm o batismo e a ceia como os únicos sacramentos deixados por Jesus, que vivem e pregam o Evangelho de Jesus, o verdadeiro Evangelho, que batizam os seus conversos, que professam sua fé, igrejas sérias, e dentre as marcas dessa igreja, também tem a disciplina. É uma igreja que também faz parte do corpo de Cristo. Aí podemos citar Batista, Assembleia, os irmãos pentecostais, tradicionais, tantos irmãos espalhados pela face da terra. E o testemunho da unidade do corpo de Cristo é muito forte e impacta uma sociedade. E também, não só para isso que existe a finalidade da unidade, né? Mas a finalidade dessa unidade também é para que o corpo de Cristo seja edificado. Quando o texto termina no verso 6 do capítulo 4 de Efésios, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Ele continua falando sobre o quê? Sobre dons. Está lá no verso 7, olha lá. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E aí veja lá, verso 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O apóstolo Paulo está dizendo, portanto, que a finalidade da unidade também tem a ver com os dons, que a igreja vai ser edificada mediante o trabalho de cada um de nós. Você já sabe o seu lugar no corpo de Cristo. Agora o apóstolo Paulo diz que essa edificação, ela vai promover a maturidade, porque estes que ele diz aqui, meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, ele está dizendo que são pessoas imaturas no corpo de Cristo, que ouvem qualquer coisa e vão correndo atrás, que são imaturos na comunhão, na unidade do corpo, que não conseguem lidar com o diferente, que ainda são bebês espirituais. E eu estou falando dessas crianças espirituais, de crente que tem talvez até mais de 20, 30, 40 anos de caminhada no corpo de Cristo, que já deveriam estar dando frutos, e estão dando frutos amargos, frutos dignos de arrependimento. Não é de trabalho na obra, porque até nisso precisa ter maturidade, porque alguns pensam que o tanto de trabalho é o tanto que eu vou agradar Jesus. Não é assim não, mas é tudo que eu faço, o quanto disso é para a glória dele. Portanto, quando aprendemos o Evangelho e somos edificados, e aqui existem alguns dons que são utilizados para isso, e está falando de pastores e mestres, dos apóstolos, que já não existe mais apóstolo. Apóstolo é só quem viu Jesus. Não existe mais apóstolos hoje, não há mais esse dom, porque apóstolo é uma denominação somente para quem andou com Jesus ou viu Jesus.
Ponto final. Agora, profetas são aqueles que proclamam a palavra de Deus, que anunciam a palavra e que denunciam o pecado. Está faltando este dom. Evangelistas que fazem do seu cotidiano uma pregação do Evangelho, com a sua própria vida, com a sua fala, anunciando a Cristo. E pastores e mestres que se apliquem ao estudo, ao ensino das Escrituras e passem um verdadeiro Evangelho, que é este que pode trazer transformação ao coração do ser humano. Então, a finalidade da unidade, uma das finalidades é que todos possam encontrar o seu dom no corpo de Cristo. E domingo que vem na Escola Bíblica Dominical eu vou tratar justamente sobre esse assunto, para que você saiba onde é que você se insere no corpo de Cristo. Você precisa saber: onde é que eu trabalho, pastor? Onde é que eu vou contribuir para que o corpo de Cristo seja edificado? Você precisa saber o seu lugar. Primeiro, precisa conversão, né? Você não trabalha na igreja, no corpo de Cristo, sem primeiramente você se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus, ser batizado, professar a sua fé, e aí sim você colocar a sua vida à disposição do Senhor. E todos os que já passaram por tudo isso devem estar trabalhando ao Senhor em algum lugar no corpo de Cristo. Ou você é pé, ou você é mão, ou você é ombro, ou você é barriga, ou você é tronco, ou você é orelha, ou você é nariz. Nunca será cabeça, porque o cabeça é Cristo. Em algum lugar deste corpo nós estamos, ainda que seja um trabalho que ninguém vê, que é feito nos bastidores, mas Deus tem nos chamado para que vades e deis frutos. Crente que não está inserido no corpo de Cristo no trabalho, pode rever a tua vida com Deus, pode perguntar para Deus se está tudo certo, porque não está. Porque todos são chamados a fazer parte do corpo de Cristo. Esse negócio de falar: eu fico em comunhão na minha casa, eu ligo a televisão, eu vejo aqui o Evangelho, não preciso ir na igreja, não preciso participar do corpo de Cristo, não preciso ser batizado, não preciso professar minha fé, não preciso participar da ceia. Tá bom, você também não precisa ir para o céu. Esse é o resultado final. Porque quem não quer se comprometer com Cristo em profissão de fé, em batismo, também Cristo não se comprometerá com você naquele dia. Porque você está negando a Jesus, não estando fazendo parte do corpo de Cristo, se você foi salvo. Para quem não é salvo, não quer nada com Deus, igreja, participar da igreja, do corpo de Cristo, trabalhar na igreja, no corpo de Cristo, está nem aí. E realmente é isso mesmo. Mas quem é crente, o crente, não pode estar fora do corpo de Cristo, e tem que saber onde é que é o seu lugar, e tem que dar fruto. Porque até quando a gente vai querer ficar sendo arrastado pelos crentes? Porque tem crente que vive arrastado, irmãos, vive choramingando por aí, parece que a vida não tem alegria. Jesus é a nossa alegria, irmãos. Acontece alguma coisa, a pessoa já desaba: vida, dia, azar, meu Deus, quanta tribulação, quanta angústia, e já não vem na reunião de oração, já abandona o ministério, já some da igreja. Eu só posso te dizer uma coisa: ou você está em pecado e precisa consertar-se com Deus, ou você não faz parte do corpo de Cristo, e aí é sério. A igreja é edificada e firmada na palavra e na proclamação dessa palavra. Portanto, busquemos viver em unidade no corpo,
fazendo parte dele, pautados na cruz, no poder do Espírito Santo e no agir de Deus em nós. Porque se Deus está agindo na tua vida, ou na minha vida, na nossa vida, certamente na vida daqueles que Deus age, ninguém ficará fora do corpo de Cristo. Porque é Deus quem está fazendo esta obra. Isso não é obra de homens, é obra de Deus.